Uma limusine de R$ 2 milhões parada no meio da estrada. Um milionário cruel e arrogante em pânico total porque a reunião mais importante da sua vida estava escapando pelos dedos. Esse homem que passava os dias humilhando funcionários e tratando pessoas como lixo, de repente se viu dependendo da ajuda de quem mais desprezava. E no banco da frente estava uma criança de apenas 11 anos que carregava um segredo incrível. Um dom que ninguém jamais imaginaria. Existir naquela família humilde que ele tanto maltratava. O que aconteceu naquele dia mudou 3 vidas para sempre, de uma forma que ninguém poderia prever. Prepare-se para uma história que vai mexer com seu coração e mostrar que, às vezes, as maiores surpresas vêm dos lugares mais inesperados. Eduardo Cavalcante acordou naquela manhã de terça-feira como sempre fazia, convencido de que o mundo girava ao seu redor. Aos 52 anos, esse homem havia construído um império imobiliário que valia mais de R$ 800 milhões. Mas sua fortuna não havia comprado uma única gota de humildade ou compaixão. Pelo contrário, o dinheiro havia transformado Eduardo em uma pessoa cruel, que tratava seus funcionários como objetos descartáveis e via nas pessoas menos favorecidas apenas obstáculos irritantes em seu caminho rumo ao poder absoluto. Sua rotina matinal já demonstrava sua personalidade tóxica. Eduardo gritava com a empregada doméstica por qualquer detalhe insignificante. Humilhava o porteiro do prédio quando este o cumprimentava educadamente. E xingava motoristas no trânsito como se fossem seus inimigos pessoais. Ele acreditava piamente que sua riqueza lhe dava o direito sagrado de tratar outras pessoas como lixo. E quanto mais pobre a pessoa, pior era o tratamento desumano que recebia de suas mãos. Naquela manhã específica, Eduardo estava especialmente ansioso e irritado. Depois de meses de negociações complexas e reuniões intermináveis com advogados caros, finalmente havia conseguido uma reunião com investidores japoneses que poderiam multiplicar sua fortuna por 10. O encontro estava marcado para as 2 da tarde, em um hotel de luxo no centro da cidade. E Eduardo sabia que essa era a oportunidade da sua vida para se tornar um magnata internacional. Não podia haver atrasos, não podia haver erros, não podia haver absolutamente nada que atrapalhasse seus planos megalomaníacos. José Silva, seu motorista há 4 anos, chegou pontualmente às 11 da manhã para buscar o patrão. José era um homem negro de 35 anos, pai solteiro, dedicado, que trabalhava com a seriedade de quem sabia que cada centavo era precioso para sustentar sua pequena família. Ele sempre mantinha a limusine impecável como um espelho, conhecia todos os atalhos possíveis da cidade e nunca, em 4 longos anos, havia chegado atrasado ou cometido qualquer erro profissional. José era um trabalhador exemplar, educado, respeitoso e extremamente competente em tudo que fazia. Mas Eduardo nunca reconhecia essas qualidades. Para ele, José era apenas mais um funcionário negro que deveria fazer seu trabalho calado, sem esperar reconhecimento, gratidão ou sequer um tratamento humano básico. Eduardo tinha o péssimo hábito de tratar José como se ele fosse completamente invisível, falando sobre ele na terceira pessoa, mesmo com José presente, fazendo comentários depreciativos sobre gente como ele, e constantemente ameaçando demiti-lo por motivos completamente fúteis. Naquele dia, José havia trazido consigo seu filho Miguel, de 11 anos. O menino estava de férias da escola, e José não tinha com quem deixá-lo, já que era pai solteiro desde que sua esposa morrera tragicamente em um acidente, quando Miguel tinha apenas 5 anos. Miguel era uma criança extremamente quieta e observadora, que carregava nos olhos grandes uma inteligência brilhante que poucos adultos possuíam. Desde muito pequeno, ele demonstrava uma fascinação quase sobrenatural por máquinas, motores e aparelhos eletrônicos. Enquanto outras crianças da sua idade brincavam com videogames
ou assistiam desenhos na televisão, Miguel passava horas desmontando aparelhos eletrônicos velhos para entender exatamente como funcionavam por dentro. Ele havia aprendido sobre mecânica através de livros emprestados da biblioteca pública, vídeos educativos na internet e observando atentamente mecânicos trabalharem nas oficinas do bairro. Miguel tinha uma memória fotográfica impressionante para assuntos técnicos e conseguia ler um manual complexo uma única vez e lembrar de cada detalhe importante. Quando Eduardo viu o menino sentado quieto no banco da frente da limusine, sua expressão se transformou instantaneamente em uma careta de irritação profunda e desprezo. "José, o que essa criança está fazendo no meu carro?" perguntou com um tom de voz cortante que parecia uma lâmina afiada. José, sempre respeitoso e tentando evitar conflitos desnecessários, explicou calmamente que não tinha onde deixar Miguel e que o menino ficaria absolutamente quieto durante toda a viagem, sem incomodar ou atrapalhar em nada. Eduardo bufou alto e teatralmente, demonstrando seu descontentamento de forma exagerada e cruel, mas estava com pressa demais para perder tempo discutindo. "Que ele não faça barulho nenhum e não toque em absolutamente nada", resmungou com raiva, ajustando sua gravata de seda italiana, que custava mais que o salário mensal inteiro de José. A limusine era realmente uma obra de arte sobre rodas, um símbolo grotesco do ego inflado de Eduardo. Preta como a noite mais escura, com interior em couro branco legítimo, bar completo com bebidas importadas caríssimas, televisão de última geração, sistema de som premium e divisória de vidro blindado entre o motorista e o passageiro. Eduardo havia pago quase 2 milhões de reais por aquele veículo ostensivo que servia como extensão física da sua arrogância. Eram quase meio-dia quando partiram da mansão. Eduardo estava no banco traseiro, revisando nervosamente sua apresentação no tablet, quando de repente sentiu a limusine perder potência de forma estranha. O motor começou a fazer um ruído diferente, como se estivesse engasgando. José imediatamente percebeu que algo estava errado e reduziu a velocidade, procurando um lugar seguro para parar. Eles estavam na rodovia, ainda a 40 minutos do destino, quando a limusine simplesmente parou de funcionar. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo olhou para o relógio. 12:15. Ele tinha menos de 2 horas para chegar ao hotel. E sua limusine de 2 milhões estava parada no acostamento. Naquele momento, Miguel virou-se para trás e disse baixinho: "Papai, eu acho que sei o que pode ser." Mas Eduardo estava ocupado demais com seu próprio desespero para prestar atenção em uma criança. O pânico tomou conta de Eduardo como uma onda gigantesca e devastadora. Ele olhou para o relógio mais uma vez, depois para a estrada vazia ao redor, e sentiu o suor frio escorrer pelas costas da camisa social cara. Aquela reunião representava absolutamente tudo para ele. Era a diferença entre ser apenas um empresário rico e se tornar um magnata de influência internacional. Os investidores japoneses eram conhecidos mundialmente por sua pontualidade obsessiva, disciplina militar e por não darem segundas chances para absolutamente ninguém. "José, o que diabos está acontecendo com este carro?" gritou Eduardo, batendo o punho fechado no vidro da divisória com tanta força que chegou a machucar a própria mão. Sua voz estava carregada de uma raiva que ia muito além da frustração normal de qualquer pessoa. Era o tipo de raiva destrutiva que vem de alguém que nunca aprendeu a lidar com situações fora do seu controle absoluto. Alguém que sempre teve dinheiro suficiente para resolver qualquer problema comprando soluções. José, mantendo a calma profissional que aprendera dolorosamente ao longo dos anos, trabalhando para pessoas difíceis e exigentes, respondeu com educação: "Senhor Eduardo, parece que há um problema técnico no motor. Vou ligar imediatamente para o seguro e para uma oficina especializada em carros importados."
Sua voz era controlada, mas por dentro ele sentia a tensão crescer como uma panela de pressão prestes a explodir. Eduardo explodiu como uma bomba de ódio. Seguro? Oficina? Você não entende porcaria nenhuma, seu incompetente completo. Eu tenho a reunião mais importante da minha vida inteira em menos de 2 horas. Não posso esperar por mecânico nenhum. Suas palavras saíam como projéteis envenenados, cada uma carregada de desprezo racial e superioridade social. Eduardo estava mostrando sua verdadeira face, a face de um homem que acreditava que dinheiro lhe dava o direito de humilhar outros seres humanos. A situação estava revelando o verdadeiro caráter podre de Eduardo Cavalcante. Longe dos escritórios luxuosos, onde era bajulado por funcionários que dependiam do salário, longe das reuniões, onde era tratado como um rei por parceiros interessados no seu dinheiro, Eduardo mostrava quem realmente era por baixo da fachada. Um homem pequeno, cruel e completamente incapaz de tratar outras pessoas com dignidade humana básica. Miguel, que até então havia permanecido quieto, como sempre fazia na presença de adultos, observava toda a cena com seus olhos grandes e inteligentes. Ele via claramente a dor profunda no rosto do pai, a forma como José apertava os dedos no volante para se controlar e não explodir de raiva. O menino conhecia bem aquele tipo de situação humilhante. Havia presenciado outras vezes em que seu pai era tratado como inferior, como se fosse menos humano que outras pessoas simplesmente por ser negro e pobre. Mas Miguel também estava fazendo algo que nenhum adulto ali estava percebendo. Ele estava ouvindo atentamente o barulho específico do motor, analisando cientificamente os sons, observando metodicamente as luzes do painel, e sua mente brilhante já estava processando as possíveis causas técnicas do problema. O menino havia estudado sobre aquele modelo de limusine em manuais técnicos que encontrara na internet, conhecia o sistema eletrônico complexo e tinha uma teoria clara sobre o que poderia estar acontecendo. "Papai", sussurrou Miguel baixinho, tentando não chamar a atenção de Eduardo. "Posso dar uma olhada no motor?" José virou-se para o filho com um olhar de advertência misturado com preocupação paternal. Ele sabia perfeitamente que Eduardo já estava completamente furioso, e qualquer sugestão de uma criança de 11 anos só pioraria a situação de forma catastrófica. Mas Eduardo havia escutado perfeitamente o sussurro. "Resolver o quê? Você não resolve porcaria nenhuma. 4 anos dirigindo para mim, e na primeira vez que preciso de você, de verdade, o carro quebra. Você é um incompetente completo." A injustiça brutal daquelas palavras era gritante. José jamais havia cometido um erro sequer, sempre fora. Pontual como um relógio suíço, sempre tratara a limusine com cuidado extremo. José tentou mais uma vez ligar para o seguro, mas a ligação caía constantemente. A região onde estavam parados tinha sinal fraco de telefone. Uma ironia cruel do destino que só aumentava exponencialmente a tensão dentro da limusine. Eduardo caminhava de um lado para outro no espaço limitado do banco traseiro, como um animal selvagem enjaulado e desesperado. "Senhor Eduardo", disse José com a voz controlada, fazendo um esforço sobre-humano para manter a dignidade, "talvez seja melhor chamar um táxi ou um carro de aplicativo para o senhor. Eu fico aqui com o Miguel resolvendo o problema da limusine." Era uma sugestão sensata e prática, mas Eduardo estava completamente cego de raiva. Foi então que Eduardo notou realmente a presença de Miguel pela primeira vez. O menino estava sentado quieto, mas seus olhos estavam fixos no painel de instrumentos, como se estivesse estudando cada luz, cada indicador. E "Você", disse Eduardo apontando para Miguel com desprezo total. "O que está fazendo aí olhando para tudo? Seu pai já não basta ser incompetente, ainda traz uma criança para atrapalhar."
As palavras cruéis de Eduardo foram como um tapa na cara de José. Ele podia aceitar ser humilhado pessoalmente, estava acostumado com isso, mas ver seu filho sendo desrespeitado era completamente insuportável. Senhor Eduardo, disse José, e pela primeira vez em 4 anos, sua voz tinha uma firmeza diferente. Meu filho não está atrapalhando ninguém. Ele está quieto e não fez nada de errado. Eduardo riu com sarcasmo venenoso. Quieto, ele está aí olhando para tudo como se entendesse alguma coisa. Uma criança de 11 anos. Que piada patética! O tempo continuava passando impiedosamente. Cada minuto, uma tortura psicológica para Eduardo. A verdadeira face do milionário estava sendo revelada completamente. A situação estava se tornando absolutamente desesperadora. E Eduardo sentia como se estivesse perdendo o controle de tudo que havia construído durante décadas de trabalho obsessivo. Ele havia ligado para 5 oficinas diferentes, todas especializadas em carros de luxo importados, mas a resposta era sempre exatamente a mesma. Levariam pelo menos 2 horas para chegar até a rodovia onde estavam parados. 2 horas preciosas. O tempo era o inimigo número 1, e Eduardo sentia como se estivesse assistindo sua fortuna e seus sonhos de grandeza escorrerem pelo ralo. 2 milhões de reais! Gritou Eduardo pela 5ª vez, chutando o banco da frente com força desnecessária. 2 milhões de reais nesta droga de carro alemão, e ele me deixa na mão justo hoje. José, eu vou processar a concessionária, vou processar você, vou processar todo mundo. Suas ameaças eram completamente vazias, e ele sabia disso, nascidas do desespero puro. Mas cada palavra era uma pedrada na dignidade de José. Eduardo era daquele tipo de pessoa que nunca havia aprendido a lidar com adversidades reais. Sua vida inteira havia sido uma sequência ininterrupta de sucessos comprados, problemas resolvidos, com subornos generosos e obstáculos removidos com a força bruta do dinheiro sujo. Agora, pela primeira vez em décadas, ele se via em uma situação onde sua fortuna era completamente inútil e impotente. Miguel continuava observando com a paciência científica de um pesquisador estudando um experimento complexo. Ele havia notado que o problema não era apenas uma pane comum. Havia sinais específicos que indicavam uma falha no sistema de injeção eletrônica, algo que ele havia estudado detalhadamente em fóruns especializados na internet. O menino conhecia aquele tipo de problema porque havia passado noites inteiras lendo sobre casos similares. Papai, tentou Miguel mais uma vez, com a voz baixa mas determinada. Eu realmente acho que posso ajudar. Esse barulho que o motor estava fazendo, junto com a luz que está piscando ali no painel. José balançou a cabeça rapidamente, fazendo um gesto discreto para o filho ficar quieto. Ele conhecia Eduardo há 4 anos e sabia que qualquer sugestão de Miguel só faria o patrão ficar mais furioso. Mas Eduardo havia escutado perfeitamente. Ajudar, ajudar. Ele se virou para Miguel com uma expressão de incredulidade total e desprezo profundo. Moleque, você tem 11 anos, você mal consegue alcançar o pedal do carro e quer consertar uma limusine de 2 milhões? Que tipo de fantasia maluca é essa? As palavras saíam como veneno concentrado, cada sílaba carregada de preconceito e crueldade. José sentiu o sangue ferver nas veias. Ele havia suportado 4 anos de humilhações constantes, havia engolido orgulho e dignidade em troca de um salário que sustentava sua família. Mas ver seu filho sendo atacado daquela forma era insuportável. Senhor Eduardo, disse José, e sua voz tremulava de raiva contida. Miguel é uma criança muito inteligente. Ele entende de mecânica mais do que muitos adultos que eu conheço. Eduardo explodiu em gargalhadas cruéis. Inteligente! Ele entende de mecânica? José, você está completamente fora da realidade.
Gente como vocês não tem capacidade para isso. Ele se aproximou da divisória de vidro, seu rosto vermelho de ódio. Você sabe o que eu acho? Eu acho que vocês estão tentando me humilhar de propósito. Não, senhor, respondeu José, sua voz firme pela primeira vez em 4 anos. Eu estou tentando ajudar. Miguel realmente entende de motores. Ele estuda isso há anos, lê manuais, aprende na internet, mas Eduardo não queria ouvir explicações. Para ele, a ideia de que uma criança de 11 anos pudesse saber algo que ele não sabia era absurda, impossível. «Cala a boca, José!» gritou Eduardo com toda a força dos pulmões. «Você está querendo me fazer de idiota. Quer que eu aceite a ajuda de uma criança porque você não consegue resolver o problema? Que tipo de pai incompetente você é?» Suas palavras eram como socos certeiros, cada uma mais cruel que a anterior. Miguel não conseguia mais ficar quieto vendo seu pai sendo tratado daquela forma desumana. Com uma maturidade impressionante para seus 11 anos, o menino se virou para Eduardo e disse: «Senhor, eu não quero desrespeitá-lo, mas eu realmente sei o que está acontecendo com o carro. Se o senhor me deixar dar uma olhada, talvez eu consiga resolver.» A audácia de Miguel deixou Eduardo sem palavras por um momento. Depois ele explodiu. «Como você ousa falar comigo assim? Seu pai não te ensinou a respeitar os mais velhos. Você é uma criança que não sabe nada da vida.» Sua voz estava rouca de tanto gritar. «Meu pai me ensinou a respeitar todas as pessoas», respondeu Miguel com uma calma que contrastava com a histeria de Eduardo. «E me ensinou que quando podemos ajudar alguém, devemos tentar.» Suas palavras eram simples, mas carregavam uma sabedoria que expunha a pequenez de espírito do milionário. Eduardo ficou roxo de raiva. Não acredito que estou ouvindo lição de moral de um moleque atrevido que não tem onde cair morto.» Ele se virou para José com os olhos injetados de sangue. «Você criou uma criança sem educação, José. Vocês dois estão despedidos, e eu vou me certificar de que nunca mais trabalhem em lugar nenhum.» José fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabia que Eduardo falava sério. Sabia que estava perdendo o emprego que sustentava sua família. Mas olhando para Miguel, vendo a coragem nos olhos do filho, ele percebeu que havia coisas mais importantes que dinheiro. «Está bem, senhor Eduardo», disse José com dignidade. «Mas meu filho está certo. Ele pode ajudar.» Era uma declaração de guerra final. Eduardo e José se encararam através do vidro, um representando o poder corrupto, o outro representando a dignidade humana. E Miguel continuava analisando os sinais do motor, preparando-se para fazer algo que mudaria para sempre a vida de todos. O silêncio que se seguiu ao confronto explosivo entre Eduardo e José foi quebrado apenas pelo som distante do tráfego na rodovia e pelo zunido quase imperceptível do ar-condicionado da limusine. Era um daqueles momentos de tensão absoluta onde o ar parecia eletrificado, carregado de expectativa e conflito iminente. Miguel sabia instintivamente que aquele era o momento decisivo de suas vidas. Seu pai havia perdido o emprego por defendê-lo. Havia sacrificado sua segurança financeira por uma questão de princípios e dignidade humana. Agora, o menino tinha a oportunidade única de provar que toda aquela humilhação, toda aquela dor emocional não havia sido em vão. Com a determinação férrea de quem carrega o peso da responsabilidade nos ombros pequenos mas fortes, Miguel abriu calmamente a porta da limusine. «Onde você pensa que vai?» gritou Eduardo, ainda vermelho de raiva e com as veias do pescoço saltadas como cordas. Sua voz saía rouca de tanto gritar, mas ainda carregava toda a autoridade venenosa de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Miguel se virou com uma calma impressionante, uma serenidade que contrastava dramaticamente com o caos emocional que dominava o ambiente, e respondeu: «Vou olhar o motor, senhor.
O senhor pode ficar aí gritando e perdendo tempo precioso, ou pode me deixar tentar resolver o problema de uma vez por todas. A maturidade na voz daquela criança de 11 anos era algo que deixaria qualquer adulto sensato completamente impressionado. Mas Eduardo estava totalmente cego pela própria arrogância e preconceito arraigado. Eduardo não conseguia aceitar psicologicamente que uma criança tivesse a audácia de falar com ele daquela forma, com tanta confiança e determinação inabalável. Era como se todo o seu mundo construído de hierarquias sociais rígidas estivesse sendo questionado frontalmente por alguém que ele considerava completamente insignificante. Não! Eu proíbo terminantemente! Você não vai encostar um dedo neste carro! Eduardo saltou da limusine como uma fera desesperada, determinado a impedir que aquela criança insolente tocasse em sua propriedade mais preciosa. Mas Miguel já estava caminhando em direção ao capô com passos firmes e decididos, e havia algo extraordinário na postura do menino que fazia até mesmo Eduardo hesitar involuntariamente. Era confiança pura, o tipo de segurança inabalável que só vem de quem realmente sabe exatamente o que está fazendo, de quem possui conhecimento real e sólido, não apenas dinheiro e poder social. José saiu do carro lentamente e ficou ao lado do filho, formando uma frente unida de dignidade contra a opressão sistemática. Miguel, disse baixinho, com a voz carregada de preocupação paternal genuína, tem absoluta certeza do que está fazendo? O menino olhou para o pai com um sorriso tranquilo que irradiava confiança inabalável e amor filial. Tenho, pai. Confie em mim, como eu sempre confiei cegamente no Senhor. Havia nos olhos de Miguel uma determinação que José reconhecia perfeitamente. Era exatamente a mesma expressão concentrada que o menino tinha quando estudava seus manuais de mecânica até altas horas da madrugada, quando desmontava aparelhos eletrônicos com a precisão de um cirurgião, quando mergulhava no mundo fascinante da tecnologia com a paixão ardente de um verdadeiro cientista nato. Eduardo estava completamente fora de si, perdendo os últimos vestígios de compostura que ainda possuía. José, eu estou avisando pela última vez. Se esse moleque danificar alguma coisa no meu carro, vocês vão me pagar cada centavo. Vou processar vocês até a última camisa. Mas suas ameaças soavam vazias agora, desesperadas, como os gritos de um homem que sente o controle escorregando definitivamente por entre os dedos. Havia algo acontecendo ali que fugia completamente do domínio habitual de Eduardo, e pela primeira vez em muitos anos, Eduardo Cavalcante não sabia como reagir. Não tinha um script preparado para aquela situação completamente inédita. A verdade cruel é que Eduardo nunca havia sido contrariado por alguém que ele considerasse socialmente inferior. Toda a sua vida foi construída em uma bolha de privilégios, onde suas vontades eram ordens absolutas, onde seu dinheiro comprava obediência instantânea e inquestionável. Miguel levantou o capô da limusine com a facilidade de quem já havia feito aquilo milhares de vezes, apesar de sua pouca idade cronológica. Seus movimentos eram precisos, quase rituais, como os de um mestre artesão iniciando um trabalho delicado e importante. O motor era realmente uma obra de engenharia alemã sofisticada, complexo e cheio de componentes eletrônicos avançados que custavam verdadeiras fortunas. Mas para os olhos treinados do menino, cada componente tinha seu lugar específico e sua função clara no conjunto harmonioso. Miguel começou a examinar sistematicamente cada parte, seus dedos pequenos, mas incrivelmente precisos, tocando cabos, checando conexões, ouvindo sons sutis que adultos nem sequer percebiam ou compreendiam. Inacreditável, murmurou Eduardo. Mas agora sua voz tinha um tom completamente diferente. Não era mais só raiva pura. Havia uma pitada crescente de incredulidade, como:
Se ele estivesse assistindo a algo que desafiava fundamentalmente sua compreensão do mundo e das pessoas. Miguel trabalhava com uma precisão quase cirúrgica, como se o motor complexo da limusine não tivesse segredos para ele. Aqui está o problema, disse Miguel finalmente, apontando para uma pequena peça no motor, com a segurança de quem acabara de resolver um quebra-cabeças complexo. Esta pecinha aqui está estragada e está mentindo para o computador do carro sobre quanto ar está entrando. Por isso, o motor não sabe quanto combustível usar corretamente. Suas palavras eram simples, mas tecnicamente perfeitas. Eduardo piscou os olhos repetidamente, confuso e incrédulo. Que história é essa? Do que esse moleque está falando? Mas mesmo enquanto questionava, ele sentia uma mudança interna, uma rachadura pequena, mas significativa em sua certeza absoluta. Posso consertar, continuou Miguel, mas vou precisar de uma chave pequena e um spray. Foi então que Miguel fez algo que mudou completamente o rumo de toda a situação. Ele se virou para Eduardo com um olhar maduro, quase paternal, e disse: Senhor Eduardo, o senhor tem duas opções muito simples. Pode continuar gritando e chegar atrasado na sua reunião, perdendo tudo que o senhor diz ser importante. Ou pode me deixar consertar o carro em 10 minutos e chegar no horário. A simplicidade brutal daquela lógica atingiu Eduardo como um soco certeiro no estômago. A tensão no ar estava tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca afiada. Eduardo caminhava de um lado para outro, ao lado da limusine, travando a maior batalha psicológica da sua vida, não contra inimigos externos ou competidores de negócios, mas contra seu próprio preconceito arraigado há décadas e arrogância destrutiva. Cada segundo que passava era precioso demais para ser desperdiçado, e ele sabia disso no fundo da alma. Suas mãos tremiam visivelmente de ansiedade. Seu rosto estava vermelho de frustração e sua respiração estava irregular. Finalmente, com a voz rouca e reluctante, como se cada palavra lhe custasse um pedaço da própria alma, murmurou: Está bem, mas se você danificar alguma coisa, eu juro que... Miguel não esperou que Eduardo terminasse a frase cheia de ameaças vazias. Com movimentos rápidos, decididos e incrivelmente precisos, ele foi até o porta-malas e pegou a maleta de ferramentas de emergência que Eduardo mantinha ali mais por ostentação do que por necessidade real. Suas mãos pequenas manuseavam cada ferramenta como se fossem extensões naturais do seu próprio corpo, como se ele houvesse nascido especificamente para aquele momento único e decisivo. José observava com o coração na garganta, uma mistura explosiva de orgulho paternal e preocupação extrema, sabendo que o futuro de toda a família dependia completamente dos próximos minutos cruciais. A transformação em Miguel era visível e absolutamente impressionante. O menino tímido e quieto havia se transformado instantaneamente em um profissional confiante, focado inteiramente na tarefa que tinha pela frente. Era como se todos os anos de estudo solitário, todas as noites passadas, lendo manuais técnicos complexos, todos os fins de semana observando mecânicos trabalharem, houvessem convergido magicamente para aquele momento único. Primeiro, vou desconectar a bateria para trabalhar com segurança total, explicou Miguel com a naturalidade de quem estava dando uma aula magistral de engenharia. Eduardo e José assistiam em silêncio religioso, enquanto o menino desconectava os cabos da bateria com a precisão absoluta de um cirurgião cardiovascular, realizando uma operação delicada e complexa. Não havia hesitação, não havia nervosismo, apenas competência pura e conhecimento técnico aplicado com maestria impressionante. Agora vou acessar a peça que está defeituosa, continuou Miguel, navegando pelo motor complexo, como se ele fosse um mapa que conhecia de rigor desde a infância.
Eduardo simplesmente não conseguia acreditar no que estava presenciando com seus próprios olhos incrédulos. Aquela criança se movia pelo motor da limusine de 2 milhões de reais com uma confiança e conhecimento que ele jamais havia visto em mecânicos profissionais que cobravam fortunas pelo seu trabalho especializado. Cada movimento de Miguel era calculado matematicamente. Cada ação tinha um propósito claro e bem definido. Não havia tentativa e erro. Não havia experimentação amadora. Miguel sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. O silêncio que dominava a cena era quebrado apenas pelos sons metálicos das ferramentas e pela explicação técnica contínua de Miguel. O problema é que esta pecinha está mentindo para o computador do carro sobre o ar que entra, explicou o menino enquanto trabalhava com concentração total e inabalável. É como se ela estivesse contando uma mentira constante. Então o computador não consegue calcular direito quanto combustível deve colocar no motor. Sua explicação era simultaneamente simples o suficiente para qualquer pessoa entender e, tecnicamente, precisa o suficiente para impressionar qualquer especialista. José sentia lágrimas de orgulho acumulando nos olhos enquanto assistia seu filho demonstrar uma competência técnica que ia muito além de qualquer expectativa razoável. Ele sempre soubera que Miguel era especial, diferente das outras crianças, mas ver o menino demonstrar tanta competência e maturidade emocional em uma situação tão tensa era emocionante até as lágrimas. Miguel localizou a peça defeituosa com a precisão de um detetive solucionando um mistério complexo e começou a trabalhar nela com cuidado extremo. Vou limpar aqui e fazer ela funcionar direito de novo, disse, usando um spray com a precisão milimétrica de um relojoeiro suíço. Isso vai fazer o computador receber as informações corretas sobre o ar e o motor vai funcionar perfeitamente. Eduardo assistia hipnotizado, como se estivesse sob o efeito de um feitiço poderoso. A arrogância que o dominara durante toda a vida estava sendo substituída gradualmente por algo que ele não sentia há décadas: admiração genuína e respeito real por outra pessoa. Aquela criança de 11 anos estava realizando o que 5 oficinas diferentes haviam dito que levariam horas para resolver. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Eduardo. E pela primeira vez em todo aquele dia, sua voz não tinha qualquer tom de agressividade ou desprezo. Era curiosidade pura, admiração crescente. Miguel respondeu sem parar de trabalhar. Leio muito, senhor. Manuais técnicos, fóruns especializados na internet, vídeos educativos. Quando meu pai precisa ir à oficina, eu sempre observo os mecânicos trabalhando. José interveio com orgulho paternal transbordando. Miguel tem uma memória fotográfica impressionante para assuntos técnicos. Ele consegue ler um manual de mecânica uma única vez e lembrar de cada detalhe. Eduardo olhou para José com uma expressão completamente nova. Não era mais o olhar de superioridade condescendente, mas algo muito parecido com respeito genuíno. Pronto! Anunciou Miguel finalmente, fechando o capô da limusine com um sorriso de satisfação profissional. Agora vou reconectar a bateria e fazer o teste final. O som que se seguiu foi como música celestial. O motor funcionava perfeitamente, suave e silencioso, como deveria funcionar uma máquina de 2 milhões de reais. Eduardo ficou em silêncio por longos segundos, processando o que havia presenciado. Quanto tempo vai durar esse concerto? Perguntou, ainda incrédulo. Miguel respondeu. Vai funcionar perfeitamente até chegamos no destino. Depois é só trocar a peça. A transformação no ambiente era palpável. Os preconceitos de Eduardo haviam sido destroçados por uma realidade inegável. O silêncio dentro da limusine durante os primeiros minutos da viagem era ensurdecedor, carregado de uma tensão emocional que parecia mais pesada que o próprio ar rarefeito. Eduardo estava sentado no banco traseiro de couro italiano,
olhando fixamente pela janela blindada, mas seus pensamentos estavam muito longe da paisagem urbana que passava rapidamente. Pela primeira vez em muitos anos, talvez décadas inteiras, ele se via brutalmente forçado a confrontar a realidade cruel dos seus próprios preconceitos, da sua arrogância destrutiva, da sua crueldade completamente gratuita. Miguel havia feito o impossível acontecer bem diante dos seus olhos incrédulos, e Eduardo simplesmente não conseguia mais negar, minimizar ou racionalizar o que havia presenciado com clareza cristalina. A dinâmica entre patrão e empregado havia mudado para sempre naquela rodovia poeirenta. Não havia como voltar atrás, não havia como fingir que nada tinha acontecido ali. José dirigia com sua competência profissional habitual, mas havia algo completamente diferente no ar, uma dignidade nova, um respeito conquistado à força, um reconhecimento tardio, mas genuíno de valor humano real. Miguel estava sentado ao lado do pai, quieto como sempre costumava ser, mas havia uma postura diferente no menino. A postura orgulhosa de quem havia provado seu valor contra todas as expectativas e preconceitos sociais arraigados. Eduardo sentia um turbilhão de emoções contraditórias se chocando violentamente dentro do peito. Havia vergonha profunda pelas coisas cruéis que havia dito, raiva direcionada contra si mesmo por ter sido tão cego e preconceituoso. Admiração crescente pela genialidade daquela criança e uma humildade forçada que doía como uma ferida aberta e infectada. Miguel, disse Eduardo finalmente, sua voz, saindo baixa, hesitante, carregada de uma vulnerabilidade que ele não demonstrava há décadas. O menino se virou para trás, seus olhos grandes e inteligentes fixos no homem que minutos antes o havia humilhado publicamente. Não havia rancor naqueles olhos. Não havia desejo de vingança. Apenas a serenidade natural de quem possui maturidade emocional além da idade. Como você soube exatamente o que estava errado com o motor? Perguntou Eduardo. A pergunta saindo carregada de uma humildade genuína que ele não sabia que ainda possuía em algum lugar da alma. Miguel respondeu com a simplicidade característica. O barulho do motor e a forma como a luz estava piscando no painel, senhor. Cada problema tem seus sinais específicos, como se fosse uma linguagem secreta muito particular. Eduardo balançou a cabeça lentamente, ainda processando a magnitude do que havia acontecido. Você disse que lê manuais e assiste vídeos, mas isso que você fez hoje, isso não se aprende apenas lendo livros. Você tem um dom real, um talento especial e genuíno. Era extremamente difícil para ele admitir aquilo abertamente, mas a verdade estava ali, inegável. José sentiu o peito se encher de um orgulho paternal que parecia expandir seu coração até os limites físicos. Miguel sempre foi especial desde pequeno, disse José, sua voz carregada de emoção paternal transbordante. Desde quando era bebê, ele via as coisas de forma diferente das outras crianças. E por que vocês nunca me contaram sobre isso antes? Perguntou. Eduardo, e havia genuína curiosidade na sua voz, misturada com arrependimento. José respirou fundo. Senhor Eduardo, com todo o respeito, durante estes 4 anos, o senhor nunca demonstrou interesse em conhecer quem somos, além do trabalho que fazemos. A resposta de José foi como uma bofetada brutal na face de Eduardo. Era verdade, dolorosamente verdade. Você está absolutamente certo, admitiu Eduardo, e essas palavras custaram-lhe mais do que imaginara possível. Eu nunca me interessei por vocês como seres humanos, e isso foi profundamente errado da minha parte. Miguel se virou completamente para trás, genuinamente surpreso com a mudança radical. Senhor, todo mundo comete erros na vida. O importante é aprender com eles e tentar ser uma pessoa melhor. A maturidade emocional do menino era tão impressionante quanto sua genialidade técnica.
Eduardo sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Vergonha genuína e profunda. Miguel, eu preciso te pedir desculpas sinceras pelas coisas terríveis que disse, pela forma desumana em como tratei você e seu pai. As palavras saíam com extrema dificuldade, como se cada sílaba fosse um peso que Eduardo carregasse há anos. José olhou pelo retrovisor, vendo lágrimas reais nos olhos do patrão, algo que jamais imaginara ser possível. Eduardo Cavalcante estava chorando de verdade. Eu passei a vida inteira acreditando que dinheiro me tornava automaticamente superior às outras pessoas. Continuou Eduardo, sua voz embargada. Mas uma criança de 11 anos me mostrou hoje que eu não sabia nada sobre o que realmente importa. Miguel esticou sua mão pequena em direção a Eduardo. Senhor, todo mundo pode mudar e se tornar melhor. O gesto simples tocou Eduardo profundamente. Eduardo pegou a mão de Miguel, sentindo a delicadeza daqueles dedos que haviam operado um milagre. Seu filho é extraordinário, José, e eu fui um idiota completo por não ver isso antes. José sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Depois de 4 anos sendo tratado como inferior, finalmente Eduardo estava vendo sua humanidade. Obrigado, senhor Eduardo. Isso significa mais para nós do que o senhor pode imaginar. O ambiente havia se transformado completamente. Eduardo havia sido forçado a confrontar seus preconceitos da forma mais dramática possível. José, disse Eduardo, quando eu disse que você estava despedido, eu estava completamente errado. Você é o melhor motorista que já tive. E mais importante, você é um homem de caráter exemplar. Mas Eduardo ainda não havia terminado. Havia algo mais que ele precisava dizer. Algo que mudaria a vida daquela família para sempre. Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para tomar a decisão mais importante e transformadora da sua vida inteira. A limusine estava a apenas 10 minutos do hotel onde aconteceria a reunião que ele tanto desejara. Mas agora sua mente estava focada em algo infinitamente mais significativo e duradouro. Ele olhou para Miguel, depois para José e finalmente encontrou as palavras que estavam presas em seu peito há décadas. José, Miguel, começou Eduardo, sua voz trêmula de emoção genuína. Eu quero propor algo para vocês, algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade completamente nova, uma paixão que não tinha nada a ver com dinheiro ou poder. Miguel, você tem um talento que é raro, extraordinário, quase sobrenatural. Você não deveria estar apenas ajudando em oficinas nos fins de semana. Você deveria estar estudando engenharia mecânica na melhor universidade do país. José franziu a testa, sem entender completamente aonde Eduardo queria chegar com aquela conversa. Miguel também ficou quieto, esperando ansiosamente o que viria a seguir. Eduardo continuou com determinação crescente. Eu quero pagar todos os estudos de Miguel. Escola particular de excelência, curso técnico especializado, universidade, de primeira linha, mestrado, doutorado se ele quiser. Tudo. E não é caridade. É investimento inteligente no futuro de um gênio verdadeiro. A proposta caiu como um raio devastador no silêncio da limusine. José sentiu o coração disparar descontroladamente, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Miguel arregalou os olhos, processando mentalmente o que aquela oferta incrível significava para seu futuro. Eduardo não parou por aí. E tem mais. José, eu quero que você se torne meu sócio em um novo negócio que estou planejando há meses. Uma empresa de tecnologia automotiva focada em soluções inteligentes para carros de luxo. Sócio? Repetiu José completamente incrédulo. Senhor Eduardo, eu não entendo nada de negócios complexos. Eduardo balançou a cabeça enfaticamente.
Você entende de caráter, José. Você entende de honestidade, de trabalho duro, de criar um filho excepcional com valores sólidos. Essas são as qualidades que eu preciso desesperadamente em um sócio. O resto a gente aprende juntos. Miguel finalmente encontrou sua voz. Senhor Eduardo, por que o senhor está fazendo isso? A pergunta era simples, mas carregada de toda a inocência e sabedoria de uma criança que havia crescido aprendendo que nada na vida vem de graça, que tudo precisa ser conquistado com esforço. Eduardo sorriu pela primeira vez em todo aquele dia. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua face, antes endurecida pelo ódio. Porque vocês me ensinaram algo hoje que vale mais que todos os meus milhões, Miguel. Vocês me ensinaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas no caráter, na inteligência, na capacidade de fazer o bem. Ele fez uma pausa, limpando uma lágrima. E por que eu quero ter a chance de ser parte do futuro brilhante que vocês merecem? José estava lutando para controlar as emoções que o dominavam completamente. Senhor Eduardo, isso é mais do que jamais sonhamos. Mas eu preciso perguntar, o senhor tem certeza absoluta? Porque aceitar uma proposta dessas significa que nossas vidas vão mudar para sempre. Tenho certeza absoluta, respondeu Eduardo com firmeza inabalável. Na verdade, deixe eu ser mais específico. Miguel vai estudar na melhor escola técnica de São Paulo, depois vai fazer engenharia na USP ou no ITA, as melhores do país. Vai ter professores particulares, vai participar de competições internacionais, vai ter todas as oportunidades que sua genialidade merece. A limusine parou em frente ao hotel de luxo onde aconteceria a reunião. Eduardo olhou para o prédio imponente, depois de volta para a família que havia mudado sua vida. Sabe de uma coisa? Essa reunião não é mais a coisa mais importante do meu dia. Vocês são. Miguel não conseguiu segurar as lágrimas. Senhor Eduardo, eu prometo que vou estudar muito, que vou fazer o senhor se orgulhar de nós. Eduardo pegou novamente a mão pequena do menino. Miguel, você já me fez mais orgulhoso hoje do que qualquer negócio jamais fez. José secou os olhos e disse, Senhor Eduardo, se o senhor está falando sério, então aceito, mas com uma condição. Quero aprender tudo sobre o negócio. Quero merecer essa oportunidade. Eduardo assentiu. José, você já merece. Qualquer homem que criou um filho como Miguel merece todas as oportunidades do mundo. Naquele momento, Eduardo teve uma revelação final. Vocês sabem o que é mais incrível nisso tudo? Eu pensei que esta seria a reunião mais importante da minha vida, mas percebi que ela já aconteceu. Aconteceu numa estrada, com uma limusine quebrada, onde um menino de 11 anos me ensinou mais sobre vida em 10 minutos do que aprendi em 52 anos. Eduardo saiu da limusine e se dirigiu para a entrada do hotel, mas parou e se virou. José, Miguel, quando eu sair dessa reunião, vamos comemorar. Vamos jantar no melhor restaurante da cidade, os três juntos, como sócios, como amigos, como família. A reunião com os investidores japoneses foi um sucesso absoluto, mas Eduardo mal conseguia se concentrar. Sua mente estava com José e Miguel, pensando nos planos que fariam para o futuro. 6 meses depois, Miguel estava matriculado na melhor escola técnica de São Paulo. José havia se tornado sócio de Eduardo em uma empresa inovadora. E Eduardo havia descoberto que a maior riqueza não estava nos seus milhões, mas na possibilidade de fazer a diferença na vida de pessoas especiais. A história provou que o talento não tem cor, que a inteligência não tem idade e que, às vezes, um coração transformado pode criar milagres maiores que qualquer fortuna. Miguel cresceu para se tornar um dos engenheiros mais brilhantes do país. José se tornou um empresário respeitado. E Eduardo aprendeu que o verdadeiro sucesso está em elevar outros ao seu lado.
E tudo começou com uma limusine quebrada numa estrada, onde 3 vidas se cruzaram e descobriram que os maiores tesouros do mundo são aqueles que não podem ser comprados: caráter, inteligência e a coragem de reconhecer quando estamos errados e mudar para melhor. Às vezes, os olhos mais sábios vêm de quem o mundo insiste em ignorar. E talvez quem menos tem é quem mais sabe consertar o que realmente importa. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo. Nunca subestime um talento invisível. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para inspirar mais pessoas com essa mensagem.